O Ozzy, quando fez uma turnê lá que ele tava tentando ficar sóbrio, ele nomeou a turnê de No More Beers, então ele parou com a cerveja. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Hoje a gente vai falar de uma música que dá nome a um disco que é um dos mais influentes da minha jornada musical, né? Recentemente aí eu e o Rodrigo, eu espero que já esteja no ar, um vídeo que eu fiz com o Rodrigo sobre aí o top 5 álbuns que nos influenciaram, né? Nossa jornada musical que formou a nossa identidade aí como ouvintes e como músicos, e eu acho que pra mim o No More Tears, assim, ele foi fundamental. Quando eu já tocava guitarra, né? Como eu falei no vídeo, mas eu acho que é importante falar nesse vídeo especificamente, eu já tocava guitarra quando No More Tears foi apresentado pra mim, né? Ele foi lançado em 91, mas eu era muito novo em 91. Mas quando eu finalmente descobri o No More Tears, ele foi uma explosão assim mental na minha cabeça. Eu não sabia, acho que talvez por já tocar, ver o que estava sendo feito ali guitarristicamente era algo que era muito além do normal, do comum, assim, né? E o Zakk Wylde naquela época, principalmente nos anos 90, assim, né? Até hoje ele é, mas ali ele se destacou como um dos Guitar Heroes modernos, assim. O cara fazia coisas ali que nunca tinham sido escutadas antes, assim. Ele teve... Claro que o mundo já estava um pouquinho diferente, né? Não foi a explosão guitarrística que foi a chegada do Jimi Hendrix ou do Van Halen na cena musical, mas o Zakk Wylde foi um cara que influenciou muita gente a tocar guitarra, porque ele conseguiu unir ali a pentatônica, né, com o blues, aquele lance meio country, meio caipira do sul dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que ele misturava com heavy metal anos 80, assim. Então o cara tinha uma influência e um leque de opções, assim, de o que usar na guitarra extremamente maduros, né? Então era um cara muito novo, com uma maturidade musical muito grande, né? Que é a marca aí dos grandes guitarristas, né? Pessoas que evoluíram muito rápido no instrumento, além de evoluir rápido, além de ter um conhecimento técnico, teórico, né? Um feeling muito grande, a pessoa ainda conseguia inovar no instrumento, né? Fazer coisas que eram familiares, mas ao mesmo tempo que nunca tinham sido vistas antes, assim. E o No More Tears é um exemplo perfeito de produção, de composição, de como, né? Tanto produção musical como produzir um CD, um disco, para ele soar bem. Então tem uma produção sonora, e aí tem uma produção musical de composição, de como montar as músicas, como moldar elas. É um disco que flui muito bem, dá pra dar play do início ao fim, assim, ele tem uma coesão muito grande, né? Eu, documentadamente no canal, não gosto de balada, mas as baladas que tem nesse disco, elas não são aquelas baladas caídas, arrastadas, elas são baladas com embalo, e elas permeiam o disco em momentos precisos, assim. O disco tá uma quebradeira, tá uma pedrada, e aí as músicas dentro delas tem passagens belas, mas volta pra quebradeira, e aí a balada vem, mas ela não é tão balada a ponto de enterrar o disco. Ela só dá uma pausa pro disco levantar de novo, e aí vem outra pedrada. Então ele flui muito bem, assim. A escolha das músicas, ela é perfeita, assim. É um álbum que é o mais próximo de um disco perfeito que eu poderia citar, assim. E a gente tem um Ozzy maduro, né? Claro, eu só falei de guitarra, mas a gente tem um Ozzy maduro, um Ozzy que parou de se vestir de monstro, que começou a levar a sério o seu próprio talento, a sua própria capacidade de trabalhar, né? Isso aí nessa época é documentado, motivado pela Sharon Osbourne, que ela disse pra ele, chega de fantasia, chega de ficar aí, né, um gordo inchado da bebida, vamos levar a sério, vamos entrar no estúdio, vamos contratar gente boa, vamos achar um prodígio na guitarra aí e vamos fazer um álbum que mostra que tu é um músico de verdade. E esse álbum, olha, esse chamado dela aí foi abençoado, né? Seja pelo Deus ou pelo diabo, seja quem lá rege o rock and roll, mas foi aí uma bênção que esse cara recebeu, porque o No More Tears é um disco extremamente maduro, e eu acho que depois desse disco ele nunca fez nada tão maduro, tão coeso, tão consistente quanto o No More Tears. E o riff, né, aquele riff de baixo que inicia essa música é um clássico, né? O próprio Ozzy disse numa entrevista que aquele riff de baixo, né, No More Tears como em si a música, né? E o riff de baixo foi o início aí de uma bênção que ele recebeu, porque marcou uma época, né? É tão icônico, né? É um riff de baixo que leva a música inteira. Ele é icônico, ele é preciso, e ele já diz que vem coisa boa por aí, né? Então hoje vamos analisar a música que dá título a esse álbum, que é No More Tears.
Então essa música começa com aquela clássica introdução de baixo. Quem gosta de um heavy metal, gosta de um rock and roll, gosta de um hard rock, né? Hoje é difícil de classificar o que era o Ozzy Osbourne naquela época, né? Porque aquele disco também tem várias influências, assim. Tem influências de Lynyrd Skynyrd, que o Zakk Wylde adorava, ao mesmo tempo que tem influências de um Ozzy anos 80 ali, tem uns riffs muito mais heavy metal 80. Então é um álbum permeado com a história do Ozzy até então, mas com um toquezinho do que era moderno na época, assim. E tudo funciona muito bem, né? E a referência ao passado com os clássicos dos anos 70, que o Ozzy também fez parte. Então é um disco que aí permeia, né? Ele consegue transitar entre o hard rock e o heavy metal de uma maneira exemplar. E aquele riff de baixo, né? Fica na mente aí de quem curte essa sonoridade fantástica. E aí ele começa a música dizendo: The light in the window is a crack in the sky, a stairway to darkness in the blink of an eye. Né? Eles dizem que essa música, aí eu comecei a traduzir a letra e já lembrei de outra coisa, né? Dizem que essa música era sobre um serial killer, né? Mas essas primeiras frases, elas não parecem muito bem ser isso, né? The light in the window is a crack in the sky, né? A luz na janela é uma rachadura no céu, né? Essa ideia do céu se abrirem, a ideia dessa pessoa ser iluminada, né? Ou recebendo um milagre, pode ser, né? A stairway to darkness in the blink of an eye, né? Stairway, depois que se fala em stairway, não dá pra não pensar em stairway to heaven, né? E aí ele diz o quê? Stairway to Darkness. Stairway to Darkness, para psicanálise, é a ideia da pessoa descer no seu inconsciente para enfrentar, né, a escadaria para a escuridão. A pessoa descer no inconsciente para enfrentar a sua própria sombra. Então, se a gente vai analisar por esse tema psicológico, é a ideia de que ele está enfrentando aí os seus traumas, os seus medos ou o seu lado sombrio, né? Stairway to Darkness in the blink of an eye, né? Então, num piscar de olhos, ele está descendo para essa escuridão, né? Escuridão, essa escadaria que leva à escuridão. Se a gente for levar para essa temática do serial killer, é que ele está se deixando levar pelo seu lado aí que tem esses desejos malignos, né? A levee of tears to learn she'll never be coming back. The man in the dark will bring another attack, né? Então aqui sim tá essa conotação de serial killer e ele diz, né, aí um dique, uma represa de lágrimas para aprender que ela nunca vai estar voltando, ela nunca vai voltar, né? E olha só, eu nunca tinha parado pra ler essa letra, assim, observar e analisar, né? Então esse é o lado bom do canal também, voltar nesses clássicos, assim, né? Mas o leve, né? Então essa represa de lágrimas, ou seja, ela chorou demais até que ela se deu conta de que não ia ter volta, né? Que ela nunca mais ia voltar. Aqui totalmente dá a entender de que essa pessoa vai, né? Se deixou levar pelo seu lado sombrio e vai acabar fazendo alguma coisa com essa moça, né? The man in the dark will bring another attack, né? O homem nas sombras vai trazer outro ataque, né? Então, esse cara aí, né? Uma coisa meio Jack Stripador, né? Claro, o Ozzy é britânico, então uma temática da época pode ser, né? Então, Your mama told you that you're not supposed to talk to strangers. Look in the mirror, tell me, do you think your life's in danger? Né? Então aqui também me parece meio que uma autorreflexão quando a gente tem, né, tem esse tema meio serial killer, que ele tá dizendo aqui que vai atacar a moça, ela tá chorando, né? E também, né, Stairway e Levy na mesma frase quase, né? Então, total referência a Led Zeppelin, né? Que o Ozzy era fã, né? Então, a sua mãe te diz que você não deveria falar com estranhos, mas olhe no espelho e me diga, será que você pensa que a sua vida está em perigo, né? Essa ideia de, tipo assim, olha no espelho. Aqui parece um lado meio psicológico, né? Por que eu falei em descer para a escadaria para a escuridão? Porque parece que ele tá olhando para o espelho e ele tem medo daquilo que ele pode fazer, né? Se ele entrar tão em contato com o seu lado sombrio, ele pode acabar deixando sair esse monstro que tem dentro dele, né? E aí sim ele cometer esses atos, assim. Então talvez essa música pode ter essa dualidade, né? Não precisa ser uma coisa ou outra, mas talvez as duas, né? E aí ele diz, no more tears, né? O clássico refrão. Então, não existem mais lágrimas porque a moça morreu. Né? Então ele acabou aí, se a música é sobre serial killer, né, ou Jack Stripador, ele acabou matando a moça, né? Another day passes as the night closes in, the red light goes on to say it's time to begin. É aqui que dá a entender porque que é o Jack Stripador, porque ele diz que mais um dia se passa enquanto a noite se aproxima, a luz vermelha se acende e agora é a hora de começar, né? Então o Jack Stripador era famoso por matar prostitutas, né? A luz vermelha, conotação aí simbólica de prostituição. Então ele diz, I see the man around the corner waiting, can he see me? I close my eyes and wait to hear the sound of someone screaming here, né? Então eu vejo o homem ali do lado da esquina, né? Around the corner, né? Dobrando a esquina, será que ele pode me ver, né? Eu vejo o homem na esquina esperando, será que ele pode me ver?
Eu fecho os meus olhos, eu espero para escutar o som de alguém gritando aqui. No more tears, né? Acabaram-se as lágrimas, né? Interessante, né? E o Ozzy, quando ele foi pro seu período, claro, o tema é totalmente sombrio, né? Jack Stripador e tal. Por sinal, o Jack Stripador nunca foi preso, né? Então também adiciona ao mistério, né? Que nunca encontraram esse cara. E aí, num tom de leveza, o Ozzy, quando fez uma turnê lá que ele tava tentando ficar sóbrio, ele nomeou a turnê de No More Beers. Então ele parou com a cerveja, né? Então, interessante, né? E aí ele diz, it's just a sign of the times going forward in reverse. Still, he who laughs last is just a hand in the bush, né? Então, aqui essa frase, desde a primeira vez que eu escutei a música, claro, hoje eu sei o significado e vou passar ele, mas quando eu escutava essa música, eu tipo assim, pô, uma música sombria e ela termina com hand in the bush, né? Então, já vamos falar sobre ela, né? Então, é apenas um sinal dos tempos indo pra frente, dando ré, né? Interessante, né? Contrária essa frase, né? Still, he who laughs last, então apenas, né? Ainda assim, apesar de todas essas coisas, aquele que ri por último é apenas uma mão no arbusto, né? It's just a hand in the bush. Hand in the bush, eu fui descobrir depois de muito tempo, que na verdade é uma expressão para não dar importância. Então aquele que ri por último, ou seja, o assassino, aí, o serial killer que saiu ileso de toda essa história, né? Se a gente estiver seguindo o Jack Stripador, ele é apenas uma mão no arbusto, porque isso é uma expressão, eu não sei de onde é que vem essa expressão, mas é uma expressão para dizer é algo que tem pouca ou não importa, né? Pouca importância ou apenas não importa. Então, pessoas aqui também, né, que vivem essa vida, que trabalham na luz vermelha, né, que tem essa vida mais periférica, a morte delas não é tão importante, né, de acordo com os ideais da sociedade. Principalmente aqui que essa letra é dos anos 90. Então a gente tem também essa conotação muito diferenciada do que era o trabalho sexual, né? E aí ele diz assim, e o hand in the bush também tem uma outra expressão, que aqui ela já é mais maliciosa, né? Mas bush, principalmente 70, 80, 90, né? Bush é uma expressão para mulher que não se depila. Então a mão no arbusto, né? Pode ser a mão no arbusto da mulher que não se depilou, né? Então tem uma malíciazinha também nesse trocadilho, né? Aí no verso 13 ele é interessante porque eu acho que é um diálogo, assim. Ele diz, so now that it's over, can we just say goodbye? I like to move on and make the most of the night. Eu acho que aqui é ela dizendo pro serial killer, né? Agora que acabou, será que a gente não pode dizer adeus? Tipo, essa pessoa que não entendeu o processo, não entendeu a transação e quer continuar ali na presença da moça, pode ser, né? I like to move on and make the most of the night, né? Eu gostaria de continuar, move on, a ideia de prosseguir, continuar, seguir em frente com a minha vida and make the most of the night, né? E fazer o máximo que eu puder, aproveitar o máximo possível à noite, né? À noite é o horário de trabalho, com essa conotação que ele deu na letra até agora, né? Então eu acho que é a moça dizendo pra ele, tipo assim, tá, meu, acabou, vai embora, né? Só que ele, como é um maluco, um assassino, não quis ir embora. Maybe a kiss before I leave you this way. Your lips are so cold, I don't know what else to say. Então, aqui eu acho que agora é ele dizendo, né? Maybe a kiss before I leave you this way. Então, talvez um beijo antes que eu te deixe desta maneira, né? Ou que eu te deixe aqui. Ou dessa maneira, né? Porque ela tá querendo ir embora, que aqui ele vai embora. E ele diz, tá, quem sabe não me dá um beijo antes de eu ir embora, né? E aí ele diz, Your lips are so cold, I don't know what else to say. Os seus lábios estão frios e eu não sei o que dizer. Porque ela já tá morta, né? Então, ele tá ali talvez até tendo uma conversa com uma pessoa que já morreu, né? Ou talvez aí uma conversa de consciência, né? Ele tá tão dominado pelo lado sombrio que ele ainda acha que pode conversar com um cadáver ali, né? Então, uma coisa bem, bem forte, né? Aí ele diz, I never wanted it to end this way, my love, my darling. Believe me when I say to you in love, I think I'm falling here. Então, eu nunca queria que isso tivesse terminado dessa maneira, meu amor, minha querida, né? Então, uma pessoa totalmente psicótica, né? Psicopata, né? Believe me when I say to you in love, I think I'm falling here, né? Então aqui ele dá uma revertida, um jeito meio poético de falar, mas ele diz, acredite em mim quando eu digo que no amor eu acho que estou caindo, né? Ele inverte a frase, o que também é legal, né? A inversão do amor, né? Porque um cara que mata uma mulher não ama, né? Então é uma inversão distorcida do amor que ele aplicou muito bem aqui, invertendo a frase, né? Mas ele acha que eu penso que eu estou me apaixonando, né? Mas ele está dizendo, na verdade, que
penso que estou em paixão. Ele dá uma invertida assim. Então, muito interessante essa escolha do Ozzy para mostrar que é um Ozzy sério, poético, né? Conseguiu fazer uma letra bem poética, bem pensada, bem inteligente, assim, né? Falando de um tema também que é complicado. Então é esse cara aí numa viagem de escuridão, uma pessoa que é obcecada e tem esses desejos malignos, né? E ele acaba aí matando essa moça. E mesmo assim ele ainda acha na cabeça dele, na distorção que ele tem da imagem, que ele tá se apaixonando, que ele tá apaixonado. Bah, muito louco, né? E aí ele diz no more tears, né? Não tem mais lágrimas porque ele é incapaz de chorar e essa moça é incapaz de... né? Ele é incapaz de chorar porque o seu lado afetivo e emocional tá desbalanceado, né? Tá totalmente distorcido e ela é incapaz de chorar e não tem mais lágrimas porque já morreu, né? E aí termina a música com essa frase, né? Que eu já traduzi, mas que é uma voz repetindo It's just a hand in the bush. Hand in the bush. Então é curioso assim, né? Que pra mim toda a letra fazia um sentido, tinha esse sentido mais sombrio assim, que eu lembro de traduzir quando eu era mais jovem, mas o Hand in the Bush sempre me deixava curioso assim, porque não fazia sentido nenhum pra mim assim. Por que ele ia ter uma mão num arbusto se o cara tá falando de morte, né, de deixar a pessoa e tudo mais? E aí, na verdade, é porque é algo que não tem importância, né? Então, claro, já dei o contexto todo. Então, essa moça ter morrido, talvez uma desconhecida, alguém que a sociedade não percebia como alguém importante, fez com que esse crime não recebesse atenção, assim. Então, poxa vida, uma letra bem pesada e mostra que o Ozzy aí em 90 e poucos, né, 91 esse disco, mostra que o Ozzy realmente deu uma virada, largou os anos 80 ali de sangue falso, né, o cara tava todo inchadaço, assim, tava bebendo a full, usando droga, né, o cabelo mal cortado, o Ozzy ali nos anos 80, o cara tava em decadência, né, sair do Black Sabbath mexeu muito com ele, então o cara tava numa espiral autodestrutiva e ele iniciou os anos 90 totalmente sóbrio aí, magrinho, né? O cara aí foi botado na linha pela Sharon Osbourne, né? Tem muita coisa que dá pra falar mal dela, mas isso aí não dá pra reclamar, né? Ela é uma pessoa aí que botou o Ozzy na linha, fez com que o cara se reerguesse, retomasse aí acreditasse nos seus próprios talentos, né? Ele é um cara que também, ele lutou e, por sinal, a biografia do Ozzy é muito legal, mas ele é um cara que lutou muito e sofreu muito até ele entender que ele é um cara talentoso, assim. Ele era um cara que tinha muitos problemas de autoestima e ele não conseguia perceber que no Black Sabbath ele também era uma peça muito importante, assim, né? Então ele tinha uma coisa muito grande de se achar menos que os outros, porque os outros caras eram muito bons nos seus respectivos instrumentos, e o Ozzy ali, ele tinha uma insegurança com escrever letra, ele tinha uma insegurança com colaborar com as músicas, né? Então, vê que ele iniciou os anos 90 com uma virada por cima, né? Então, o Black Sabbath, nos anos 90 ali já... Claro, eles se reestruturaram com o Dio nos vocais, mas demorou para eles acharem, né? Conseguirem voltar ao que eram com o Ozzy. E aí a gente tem aqui o Ozzy nos anos 90 voltando com tudo, né? Não que os 80 não tenham sido bons pro Ozzy, ele conseguiu ali com o Jake Lee e outros guitarristas, e o Randy Rhoads, né? Conseguiu sucesso, escreveu músicas muito boas, mas aqui é um Ozzy sério, maduro, confiante, né? Uma pessoa já entendendo que ele tem capacidade e talento e consegue ser uma figura que não tem dependência, né? Tanto de substâncias quanto das outras pessoas, assim, né? E teve aí a ajuda da esposa, então um belo desfecho, assim, né? Eu acho que a repercussão do No More Tears se permaneceu durante muito tempo na carreira do Ozzy, né? Então essa foi No More Tears, uma das músicas que eu curto demais, de um disco que foi essencial na minha vida. Tem entendimento melhor dessa letra, quer pedir um som para um próximo episódio? Deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo e sou Sorry for My English. Quem sabe inglês, tira suas próprias conclusões.